Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Professor Cristóvão, de Estudos Amazônicos. Bom, hoje nós estamos aqui, novamente, mais uma aula gravada. Já estamos quase finalizando o nosso conteúdo desse primeiro bimestre, tá? E, eu estava olhando no Proesc, tá? Nós temos aqui essa atividade que foi passada na aula, que foi da aula retrasada, tá? A quinta, a sexta questão. Eu postei essas imagens lá na nossa aula retrasada, tá? Uma atividade de 6 questões. E eu observei que nenhum aluno ainda postou essa atividade lá no Proesc, tá? Lembrando que a sua participação em relação à resolução dessas atividades e postar lá na plataforma, para mim estar observando, né, quem fez, quem não fez, até mesmo para estar alimentando o sistema o diário, para você tirar a sua pontuação no bimestre, tem que fazer atividade, tá bom? Depois eu vou abrir mais o prazo lá para que vocês possam estar inserindo essa atividade, né, em forma de foto e imagem lá na plataforma, tá? Bom, continuando o nosso assunto, tá? Nosso segundo assunto deste primeiro bimestre é sobre o processamento de recrutamento, ou seja, era a forma de como os europeus, né, os colonos que aqui estavam no nosso país, né, de que forma eles conseguiram trazer os índios, né, para mais próximo das aldeias, né, onde estavam os colonos. Tá? Então isso daí era chamado de os descimentos, tá certo? Então os descimentos era essa ação, né, que os europeus, os colonos, tinham para poder tentar trazer os índios para mais perto, né, da sua cultura, tentar colonizá-los. Tá? Então, para os descimentos, havia uma obrigatoriedade da presença de missionários junto às tropas, ou seja, havia jesuítas, né, o cristianismo, o catolicismo. Tá? A religião ela estava presente junto os soldados, tá bom? Continuando, né, então havia a presença de missionários, né, da igreja, já que o papel principal do objetivo dos descimentos era a conversão, tá? Então cuidado aí, né, que essa observação aí pode cair em prova, tá bom? Então o principal motivo era fazer a conversão do indígena, né, para o cristianismo ou catolicismo, tá? E o método usado para trazer os índios para as aldeias próximas às povoações coloniais era a persuasão. Né? Então tinham uma conversa, eles davam em troca, né? Ofereciam muitas vantagens, né? E na verdade, às vezes nem acabava acontecendo isso. Tá? Alguns índios acabavam vindo para as aldeias, para as regiões onde estavam as povoações, né, europeias, e às vezes alguns acabavam se rebelando. Né? E aí, quando eles eram capturados, acabavam sendo até escravizados de maneira mais intensa. Tá? Então, ou seja, tratava-se de convencer os índios de que era interessante aldear-se junto aos portugueses para a sua própria proteção, né? Porque havia aquela rivalidade, né, entre uma tribo e outra, e às vezes acontecia que um índio capturava um outro índio de outra tribo e praticava o canibalismo, né? Praticava o canibalismo aí com esse índio capturado, tá? Então tá aqui uma imagem, né, que representando basicamente sobre os descimentos, tá? Onde soldados, né, europeus em batalha, né, com os índios, os indígenas, né, nativos da região. Então nas aldeias deviam viver índios e missionários, e esses últimos, no caso, os missionários, sobretudo, eles eram jesuítas. Eles administravam as aldeias e promoviam a catequese, né? A, faziam os seus procedimentos religiosos, né? Para fazer a conversão do indígena, tá?
ou seja, o ensino da religião católica, portanto, eram expedições, em princípio, não militares. Tá? Então, esses índios aldeados e aliados eram recrutados pelas tropas de descimentos, ou seja, eram chamados também de descidos, isto é, trazidos de suas tribos do interior, lá do sertão até, para junto das povoações portuguesas, onde eram catequizados e civilizados. Tá? Botavam vestimentas, né, e já tinham, tentava trazer o índio para ter uma cultura, um modo de vida mais próximo dos portugueses, tá? De modo a tornarem-se úteis para a coroa portuguesa. Deles dependia o sustento dos moradores e a defesa da colônia. Tá? Então eles faziam plantações, né, pegavam esses indígenas, faziam o convencimento, né, desses indígenas, prometendo proteção, na verdade chegando lá, usavam alguns desses indígenas até para a proteção da colônia, né, como forma de soldado ou sentinela, e outros iam aí para o campo, para a parte da agricultura, né, da produção alimentícia, tá? E aqui a gente tem uma representação de como é que era, né? Então a gente tem aqui o palácio principal, digamos assim, da coroa, né? E aí as outras casas aqui mais próximas eram onde viviam os colonos juntamente com os índios que eram os descidos, tá? Era mais ou menos a formalização como era feita a colonização, tá bom? Continuando aqui do outro lado em cima, os missionários, né, jesuítas, para conseguirem esse objetivo, eles faziam inúmeras promessas de melhorias nas condições de vida dos nativos, que eram os indígenas, caso fossem viver nos aldeamentos. Tá? Aldeamentos, no caso, é essa imagem que eu mostrei aqui no final. Tá? Quando isso não funcionava, eles usavam a coação, né, obrigando-os, através do medo, a aceitar a convivência desejada nos aldeamentos. Após o descimento, ou seja, quando os nativos indígenas nativos eles aceitavam vir para as aldeias, né, onde estavam os colonos, eles eram armazenados em aldeias de repartições, pois eram considerados livres. Tá? Era apenas considerado, né? Então, para daí serem alugados, olha só, alugados ou distribuídos entre os colonos, os missionários e também na parte de serviço geral. Tá? O aldeamento ele era um projeto de colonização portuguesa para garantir a conversão dos índios ao catolicismo e a ocupação do território também, né? E a sua defesa, e ainda servia como uma reserva de mão de obra para o desenvolvimento da colônia. Né? Então a coroa portuguesa tinha outras intenções, né? Outros métodos aí para tentar fazer a colonização sem a perturbação ou entrar em conflito com muitos indígenas. Né? Então essa foi uma das ações ou opções que a coroa portuguesa teve que fazer com os indígenas locais. Tá? A conversão dos índios em catolicismo, né? A ocupação do território, sua defesa e ainda servia como reserva de mão de obra. Então, a repartição da mão de obra era estabelecida pela terça parte, ou seja, dos índios que eram descidos, né? Então, um terço permanecia na aldeia. Então, digamos assim, se capturassem 60 indígenas, tá? Então 20 ia para a aldeia e os outros 20 ia para a coroa. E os outros 20 restantes, eles eram repartidos entre os trabalhadores para atividades remuneradas, tá? Então, se a gente pegar 60 índios aí, você divide esses 60 em três partes, vai dar 20, 20, 20, tá? Então, 20 permanecia na aldeia, 20 ia para a coroa, né, lá para a moradia maior da coroa portuguesa, e os outros eram, sendo que nesse, né, na coroa, servia a coroa, esses 20 eles iriam ou para guerras, ou então participavam juntamente com os jesuítas lá nos descimentos. Tá? E os outros 20 eram repartidos entre os moradores para as atividades remuneradas. Tá?
Aí aqui nós temos os índios de repartição, que eles também eram chamados de índios livres, em oposição aos escravos. Eram todos aqueles que aceitavam ser descidos sem oferecer resistência armada. Tá? Então aquele índio que ele ia por livre e espontânea vontade morar próximo aos colonos, né, próximo à portuguesa, à coroa portuguesa, então eles eram denominados índios livres, tá? Diferente, né? Isso daí já no período colonial, de 1530 para frente, tá? Então o índio ele tinha liberdade, mas o negro não. O negro ele continuava sendo escravo, tá? As tropas de resgate, elas eram expedições armadas realizadas por tropas de resgate e o objetivo dessas tropas era de fazer uma troca comercial entre os portugueses e as tribos consideradas aliadas. Os colonos eles trocavam quinquilharias, né, pequenos objetos do dia a dia, como espelhos, facões, miçangas, colares, panelas, ervas, entre outras coisas. Tá? Trocavam essas quinquilharias por nativos prisioneiros de guerras intertribais, tá bom? Os chamados índio de corda. Então, os índios que eles eram prisioneiros, né, que eles eram aprisionados quando ocorriam as guerras de uma tribo com outra, tá? O índio que ele era capturado era chamado de índios de corda, que ficavam super amarrados, né, sobre cordas, tá? Então as tropas de resgate era fazer o objetivo era isso, fazer uma troca comercial pelos nativos que estavam prisioneiros, né, entre as tribos rivais, tá? Trocavam as quinquilharias, né, espelhos, facões, outros objetos aí com esses índios que estavam capturados, tá? Então os índios resgatados, eles podiam ser escravizados durante 10 anos em retribuição ao seu salvador, né? Então, se eu fosse lá, né, na época, trocava o indígena por um espelho, então eu ficava usando ele, né, na forma da mão de obra, escravo indígena durante 10 anos. Após 10 anos, ele poderia ser solto, né, em retribuição de eu ter tirado ele de até ele ter sido morto, digamos assim, por aquela tribo onde ele foi capturado. Tá? Durante 10 anos, em retribuição ao seu salvador, que os livrava da morte. No entanto, em 1626, quando completaria os 10 primeiros anos da presença portuguesa na Amazônia e os primeiros escravos deveriam ser libertados, a legislação foi modificada, estabelecendo que pudessem ser escravizados por toda a vida. Tá? As guerras justas. As guerras justas eram expedições armadas também, realizadas pelas tropas de guerra, que são essas que nós vimos aqui em cima, tá? Essas tropas invadiam os territórios indígenas com o principal objetivo de capturar o maior número possível de índios, inclusive mulheres e até crianças. Então é uma coisa assim mais pesada um pouco, né? Então, de acordo com o conjunto de leis de 1611, a guerra só era considerada quando? Então, a tropa só entrava, né, só chegava a invadir uma reserva, uma área indígena, quando os nativos atacavam e roubavam colonos. Tá? Então, se os índios fossem até uma área colonizada pelos portugueses europeus e se os indígenas roubassem alguma coisa, então a coroa portuguesa tinha a obrigatoriedade de fazer uma guerra justa contra aquela tribo e capturar mulheres e crianças. Tá? Se os nativos ou os indígenas se negassem a ajudar os portugueses na luta contra outras tribos ou na defesa de suas vidas. Tá? Então, poderia ocorrer também uma guerra justa. Se os índios eles fossem contra o cristianismo, impedindo a pregação do Santo Evangelho. Tá? Então, se os índios protestassem, queimassem uma igreja, né, um ponto de encontro religioso, né, fizesse alguma coisa para tentar impedir o avanço do cristianismo, também era possível ter uma guerra justa contra aquela tribo e poder capturar índios, mulheres e crianças. Tá?
Outra opção aqui é se os nativos se aliassem a outros europeus, como holandeses, franceses, ingleses e irlandeses. Né? Como a gente bem sabe aí, o professor de história já deve ter falado para vocês, que logo após os portugueses, né, houve muitas batalhas aqui no Brasil, né, entre a coroa portuguesa e outras nacionalidades aí, né, de fora, né, franceses, ingleses, irlandeses. Por isso que o nosso país ele tem essa miscigenação, né, de várias pessoas assim de muitas nacionalidades e descendências, tá? Então, se os índios se aliassem a um desses povos aqui, a coroa portuguesa poderia entrar em guerra com aquela tribo, tá? E fazer a captura de toda a tribo. E se em qualquer demonstração de independência e vontade própria, poderia servir de pretexto para a guerra justa, tá? Então, se o índio quisesse se tornar independente também, não quisesse mais atender aos pedidos, né, ou desejos da coroa portuguesa, também poderia ocorrer a guerra justa, tá? Então, além dos mencionados aqui em cima, podemos citar como causas legítimas para a realização de uma guerra justa a recusa à conversão também, né? A prática de hostilidades contra os portugueses e a quebra de pactos celebrados. Também poderia ocorrer a guerra justa, tá? O impedimento à propagação era, portanto, como causa justificada de guerra, para punir e castigar aqueles que punham, né, que colocavam o obstáculo à propagação da fé cristã. Tá? As hostilidades das tribos, né, também eram causadas das guerras justas. Era então estabelecida a hostilidade. A guerra devia destruir as aldeias inimigas, matando ou escravizando a todos a quem de algum modo tentasse resistir. Os nativos presos eram conduzidos ao mercado de escravos da aldeia, onde também eram repartidos entre os colonos, os religiosos e os serviços da coroa portuguesa. Foram incontáveis as expedições que penetraram no sertão amazônico com o objetivo de capturar nativos forçados. Tá certo? Bom, e aqui para o final nós temos uma atividade de fixação, tá? Tá aqui a imagem bem ampliada, tá? Você pode dar uma pausa aí, dê uma pausa no vídeo, você escreve para o caderno e tente responder, tá? Então vou rolar aqui para cima, essa aqui é a primeira questão, dê uma pausa agora aí e passe para o caderno, tá? Aqui nós temos a segunda questão, né? De que forma era feita a divisão dos índios dentro do processo de repartição de mão de obra? Dê uma pausa e escreva. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Temos a terceira questão. Qual era o principal objetivo das tropas de resgate, né? E o que eles realizavam ou utilizavam para realizar determinadas trocas? Dê uma pausa também e escreva para o caderno. Temos aqui do outro lado também a continuação da atividade. São 5 questões, tá? Quem realizava as guerras justas e qual era o seu principal objetivo? Dê uma pausinha aí e escreva no seu caderno. Depois responda, tá? E a quinta questão, cite as principais causas legais que poderiam ocasionar uma guerra justa contra os índios. Dê uma pausa e escreva lá no seu caderno, tá? Então você vai pegar esta atividade, tá? Vai pegar esta atividade. Além do vídeo de você estar olhando agora aqui, né, a explicação da parte do nosso segundo assunto, tá? Que é sobre os descimentos, falando sobre os índios de repartição, as tropas de resgate e as guerras justas. Tá? Então, tudo isso é o nosso segundo assunto. Tá? Olhou o vídeo, pegou a explicação, agora você escreveu a atividade e tente responder. Na nossa próxima aula, você vai ter que entregar essa atividade respondida na plataforma. Tá? Quem puder entregar logo hoje, tudo bem, não tem problema. Tá bom? Bom, até mais. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um forte abraço e se cuidem. Tchau, tchau.